Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos da disciplina de trabalho de conclusão de curso, hoje, na videoaula de hoje, nós retomamos o conceito de técnicas de pesquisa, parte 1. Vamos desenvolver a primeira parte na videoaula de hoje e na próxima semana faremos a finalização dessa aula, que é a parte 2, correto? Só para relembrar vocês, né? A gente já vem falando do sentido da pesquisa, do sentido do trabalho, da formulação, né, dos critérios que formulam um trabalho de conclusão de curso, um pré-projeto em si. Então abordamos temáticas, né, ou subtemas como a exploração ativa, conexões com profissionais, prática de avaliação e o papel do professor no projeto de TCC, correto? A temática de hoje, né, como eu já disse lá no início, são as técnicas de pesquisa, parte 1. No primeiro momento, antes de desenvolver o conceito que é proposto para a videoaula de hoje, o professor retoma o conceito de pesquisa em si, né, lembrando o que a gente já estudou nas aulas passadas, de forma bem resumida, para aí sim dar continuidade na temática proposta para hoje, correto? Que vai falar sobre a pesquisa documental direta, o conceito de pesquisa de campo, pesquisa de laboratório e, ao término, como o professor sempre faz, deixa um questionamento para vocês refletirem e ajudar, né, a proposta de trabalho de conclusão de curso de vocês, correto? Então vem comigo, vamos fazer essa reflexão, agregar mais conhecimento que é de extrema relevância para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, né? Lembrando que o trabalho não é só para agregar conhecimento para você, mas sim para um todo, onde vocês estão incluídos nesse todo, né? Como o curso, então é para crescer profissionalmente e pessoalmente, pessoal. Nas últimas aulas, então, como o professor falou, a gente deu o entender, né, relacionado à pesquisa e ao sentido do trabalho de conclusão de curso, da formulação. E aí a gente falou um pouco da temática, né, e do pré-projeto, como ele tem que ser desenvolvido, as ideias. Tem que ter autenticidade, ou seja, uma veracidade, né? Tem que ser verdadeiro, algo relevante para o desenvolvimento da pesquisa, que ajude, né, como o professor vem trabalhando muito isso desde o ano passado, falando que uma pesquisa é para criar alternativas que solucionam problemas de uma humanidade que vive, infelizmente, em conflitos. Então, pesquisar é agregar conhecimento e fazer com que esse conhecimento se transforme em sabedoria empreendedora humana e aí consiga ser verdadeiro para utilização dele. Então, por isso que fala que o tema ou o projeto em si, o artigo, não é o caso que vocês vão desenvolver, mas o trabalho no contexto geral, ele tem que ter veracidade, ele tem que ser autêntico, relevante, verdadeiro. Para ser desenvolvido dessa forma, existe o rigor acadêmico, aonde estimula aos educandos, aos pesquisadores que estão fazendo essa formulação da temática, do pré-projeto, da pesquisa em si, a desenvolver habilidades, ou seja, competências que geram habilidades, como conhecimento, habilidade, atitudes, né? E assim agregar mais conhecimento para resolver sim problemas e desenvolver o trabalho, né? E dar continuidade nesse processo de pesquisa, tá? A aprendizagem aplicada é quando é definida já o foco aonde vai se desenvolver aquele trabalho, quais, né, são as fontes, as metodologias necessárias para esse desenvolvimento, e aí a exploração ativa. Aonde que eu vou explorar isso, né? E aí de forma técnica e metodológica, quais as fontes, vou utilizar bibliografias, né? Vou a campo, então tudo isso parte desse princípio da elaboração da pesquisa e as conexões com profissionais, né? O que é essas conexões com profissionais? É quando os pesquisadores vão ao encontro de profissionais que já estão na área
e tiram informações para agregar mais conhecimento e assim fazer uma pesquisa bem elaborada ou formular um pré-projeto que seja bem elaborado para desenvolver uma pesquisa eficiente, que traga um resultado eficaz. A prática de avaliação, ou seja, todo o trabalho de conclusão de curso, né, por mais simples que seja e tenha qualidade, ele tem que ser avaliado, né? Ele tem que ser avaliado por quem? Por pessoas que entendem não só do tema, mas sim de toda a estrutura metodológica que envolve o trabalho. Então existe uma prática de avaliação. E o papel do professor no projeto TCC, no meu caso, e professores orientadores. São professores que instrui, que estimula o desenvolvimento da pesquisa, né, de estruturar uma pesquisa, que é o caso meu, né, eu não estou falando de assunto específico em relação à estética, mas eu estou dando um contexto do que é o conhecimento científico para o desenvolvimento de uma pesquisa, entendeu? Então, o que eu sempre faço? Qual que é o meu papel? Estimular a vocês a utilizar o que vocês têm de melhor, a criatividade, o raciocínio, voltado de forma específica para a área de vocês. Aí sim, com um professor da área, com um profissional que entende da área, que tem mais experiência às vezes que vocês, vão colocar vocês em desafios, orientando um melhor desenvolvimento do trabalho relacionado ao assunto, né, na área de estética que você escolheu. E aí a gente forma esse pré-projeto e começa a desenvolver a pesquisa. Lembrando que vocês não vão desenvolver a pesquisa, vocês só vão fazer o pré-projeto. Porém, esse pré-projeto ele tem que ter todos esses fatores que a gente acabou de falar. Ou seja, ele tem que ser simples, sim, mas ele tem que ser objetivo e com qualidade. Por quê? Porque ele é a estrutura, ele é o início do desenvolvimento de uma pesquisa. Professor, mas eu não vou fazer a pesquisa no futuro. Você não sabe. Hoje você pode dizer que você não quer mais estudar ou não quer ir para essa área, mas daqui a um tempo você pode falar assim, poxa, eu gosto daquilo, então eu vou continuar a minha pesquisa, desenvolver mais trabalhos e agregar mais conhecimento a esse assunto e as pessoas que precisam, que necessitam, né, de soluções ou de criação de soluções para solucionar o que? Problemas. Correto? Então, né, dando continuidade aí para encerrar esse resumo das aulas passadas, a gente sempre diz, né, o significado de TCC ele tem um sentido de sua elaboração visa despertar no aluno o seu lado pesquisador, como eu já tratei em várias aulas, é um estímulo. Nem todo mundo nasce pesquisador, mas pode aprender a desenvolver pesquisa, e isso é importante. Então, a gente tem que estimular esse processo, no qual potencialize o que? Habilidades que nós temos. Porém, eu tenho que ser estimulado para ter uma motivação e desenvolver essa habilidade. A pesquisa, ela tende a fazer isso, correto? Que sirvam para solucionar problemas, né? Então criam alternativas que solucionam problemas. E aí o problema ele não é mais somente um problema, mas ele deixa de ser problema e passa a ser um desafio para o pesquisador, né? Fazer algo que seja relevante, como a gente está vendo na pandemia, né? Muitas pessoas, muitos estudiosos, pensadores, né, voltado à área da medicina e também na parte psicológica, de gestão em si, estão fazendo os estudos para quê? Para ver como que o ser humano está se desenvolvendo em relação a essa pandemia, que está afetando todas as áreas, não somente a parte de saúde, mas relacionamentos familiares, parte econômica, né, que envolve trabalho, serviço. Então isso traz, né, um desconforto para o ser humano. E aí as pessoas, né, estudiosos, né, especialistas nessa área, estão estudando, né, observando a veracidade dessa temática. Lembrando que nem todo estudo ele tem um grau de relevância de qualidade, porque às vezes o pesquisador ele faz de uma forma tendenciosa somente para ele entender. Na realidade, ele tem que observar um todo, né? Ele tem que ter um olhar holístico que
verifica várias áreas daquilo que ele está estudando e ele consegue filtrar a informação, mas para isso ele tem que buscar entender para aprender. E é isso que eu tento a cada semana, entrando nesse espiral do conhecimento, montando a cada dia o quebra-cabeça aí do estudo do trabalho de conclusão de curso, eu tento fazer com vocês. Instruir vocês a fazer um melhor pré-projeto, como uma pesquisa mesmo, né? Por mais simples que seja, mas ele tem que ter qualidade, porque é isso que a gente precisa, né? Trabalhos com qualidades que criam alternativas que solucionam problemas. Correto? E problemas todas as áreas têm, todas as pessoas têm, infelizmente, né? Mas para isso que existe o estudo, para aperfeiçoar o ser humano, para o ser humano entender e tomar decisões corretas. Infelizmente, às vezes lá fora a gente não vê todo esse procedimento das pessoas pensando antes de agir, pesquisando antes de agir, não. Infelizmente. Mas a gente está aqui para estimular e incentivar vocês a desenvolver um trabalho, né, com a proposta, sim, de fazer, né, com que esse trabalho tenha sentido no conhecimento de vocês e nas pessoas num todo que vão se utilizar disso, certo? Aí, pessoal, a gente retoma o conceito de pesquisa e é bem interessante sempre a gente abordar esse conhecimento, que a gente vem cada semana com um conceito, né, diferente, mas com o mesmo sentido, que agrega mais conhecimento relacionando a parte de pesquisa. Então, o conceito que está na tela aqui, a gente pode falar. A pesquisa pode ser considerada um processo, um procedimento formal com método de pensamento reflexivo. Certo, né? Você começa a raciocinar, a desenvolver toda uma ideia, né? Que requer um tratamento científico que se constitui no caminho para se conhecer a realidade, para descobrir verdades parciais. Realmente, né? Então, o pesquisador, quando ele tem uma ideia, ele observa algo, algum fato, alguma coisa que ele queira estudar, ele vem em cima do quê? Ele parte de fontes científicas, tá? Para desenvolver em cima da realidade do assunto. Então aí entra o que a gente já falou, se torna autêntico aquele trabalho e vai desenvolver o que? Competências, habilidades no pesquisador. Entendeu? Então, o estudo dessa realidade é um estudo verdadeiro, ele é relevante para o crescimento profissional, pessoal do ser humano e para a área que está sendo estudada. É isso que o professor vem falando cada semana para vocês, tá? Ou ainda, né, como um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Realmente, é isso que a gente tem que observar, pessoal. Né? A pesquisa ela vem de encontro para formar um conhecimento novo. Ah, mas aquilo já estava sendo estudado. Poxa, mas você está aperfeiçoando esse estudo. Você está observando algo a mais para agregar naquilo que já estava feito. Isso é maravilhoso, isso é aprendizado, é entendimento, é realmente desenvolver como ser humano. E aí, através disso, você começa a tentar fazer com que as outras pessoas se estimulem esse processo. Eu sei que às vezes a realidade que é mostrada no nosso país não é a estimulação desse processo, mas nós temos que começar a pensar desse jeito, pessoal. Vocês na área de vocês, eu na minha área, e a gente ir estimulando esse processo. Ou seja, temos que ser exemplos de estudiosos. Exemplos de pessoas que querem fazer o melhor na nossa profissão, né? Querem fazer o melhor na vida pessoal, na área da vida pessoal, entendeu? E a pesquisa, ela traz esse conhecimento e tenta fazer com que o ser humano se equilibre, né? Agregando mais valor. Qual que é o sentido? Criando alternativas que solucionam problemas. E isso requer o quê? A tomada de decisão. Então a pesquisa ela tem que ter relevância, ela tem que ser verdadeira. Por isso que a gente sempre, todas as aulas, a gente a cada dia vem subindo essa escada, pessoal, com cada temática. Ah, professor,
por que não passa tudo? Não, a gente tem que ir mastigando aos poucos, entendendo o conhecimento, para fazer coisas que tenham sentido, que sejam exemplos para outras pessoas que vão vir a pesquisar. É isso que a gente tem que entender. Né? E o nosso trabalho ele ganha um valor, né? Um valor em relação a amor, né? A reconhecimento das pessoas de quanto é importante estudar e aperfeiçoar nessa área, correto? Não é estimulado muito isso no nosso Brasil pelos nossos governantes e até mesmo pela sociedade, mas existem pessoas, e no caso eu posso me enquadrar como uma pessoa assim, que querem que vocês, na área de vocês, cresçam pesquisando, entendendo, se aperfeiçoando e aí sim se tornando um melhor ser humano profissional. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, já estão fazendo, né? No desenvolver das nossas aulas, correto? Fundamentação das técnicas de pesquisa. O que seria uma técnica de pesquisa? Correto? Tem muita gente que sabe fazer algo, então a técnica é o fazer, mas ela tem que fazer o quê? Com habilidade ou gerando uma habilidade que se torna uma competência para ter algo eficiente nesse processo. Então aqui na tela a gente tem o conceito. Então o que seria isso? Técnica de pesquisa é denominado como um conjunto de normas e processos que fundamenta. O que é fundamentar? Vem de baixo, de um alicerce, tá? Fundamenta a arte científica de algo a ser estudado. Então você quer estudar um tema, entendeu? O que você vai fazer? Vai desenvolver uma técnica de pesquisa em cima disso, fundamentando esse processo. E fala mais, em outras palavras, são métodos que se apresentam à ciência como processos de investigações dos quais procuram atingir conhecimentos coordenados de forma organizadas, né, e seguros. Então, que tenha relevância, que não seja algo que não tenha verdade, mas sim seja autêntico, seja verdadeiro, correto? No entanto, para alcançar esse objetivo é necessário que se planeje, está grifado, planeje não é à toa. Por quê? Porque a gente tem que formar esse processo pensando antes e tomar as decisões depois, pessoal, com consciência. Então, o pré-projeto, o desenvolvimento desse pré-projeto, ele utiliza sim como técnica, correto? Esse processo do planejamento. Tá? O pré-projeto é um plano, é um planejamento. Correto? Para se desenvolver o quê? Um estudo. Tá? Então, é necessário que se planeje o processo de investigação, isto é, o pesquisador delimita o seu campo da investigação, procurando traçar o curso de atenção. Então, ele busca um foco naquilo, em cima daquela temática, né? E com tudo aquilo que a gente foi falando, né? O rigor acadêmico, exploração ativa, os critérios de avaliação. Então vai formando uma ideia aonde ele vai, né, buscando de forma planejada, organizacional, desenvolver, delimitando as suas investigações relacionadas àquele assunto que ele escolheu. Procurando traçar um curso, tendo foco, né, aplicando instrumentos que irão auxiliar na coleta, né, e interpretação dos dados. Então é quando vai a campo ou pesquisa algo e tenta transparecer aqueles dados em informações relevantes para aquilo que foi proposto no trabalho, tá? Aplicando instrumentos que irão auxiliar na correta interpretação dos dados, que irão conduzir todo o processo de investigação científica. Então, as técnicas de pesquisa são métodos, são como ferramentas que são desenvolvidas para se fazer uma pesquisa. Só que como que eu desenvolvo isso, professor? Buscando conhecimento para fazer. Então, por isso que o professor conceitua de forma teórica, estimulando você a aplicar de forma prática. Se eu não tentar, eu não vou fazer. Eu tenho que tentar, e para tentar eu tenho que ter vontade e entender esse processo. E é isso que a gente sempre, com as nossas aulas, tenta
fazer você se conceituar um pouquinho disso para poder fazer o seu tema, correto? Seguem os dois tipos de técnicas de pesquisa que a gente tem, documentação direta e indireta. A direta, ela fala da pesquisa de campo e de laboratório. A documentação indireta fala de pesquisa de documental, pesquisa bibliográfica e técnica de fichamento de obras. Então vamos lá. Pesquisa documental direta. O que a gente entende por isso? Vamos retomar esse conceito. Genericamente falando, a pesquisa documental direta trata-se de um levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Entendeu? Então aconteceu ali. Eu vou diretamente levantar aqueles dados sobre o assunto. Tá? Para obter os dados, conforme mencionado anteriormente, faz uso de uma pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório. Então a pesquisa direta é quando o pesquisador ele vai lá no local e vai observar realmente se tem fundamento aquele estudo através daqueles dados, transformando em informações relevantes. E aí, como dentro dessa pesquisa direta tem a pesquisa de campo, a gente vem com o conceito. O que é pesquisa de campo? A pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia científica de pesquisa que corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência. Então, conforme vai se desenvolvendo, vai acontecendo as coisas. Então, eu tenho que pesquisar, né? E eu vou utilizar a pesquisa de campo de forma metodológica para adquirir dados e transformar em informações relevantes por meio dos fatos. Resumindo, né? A pesquisa de campo é aquela efetuada onde ocorre espontaneamente os fenômenos, uma vez que não há interferência do pesquisador sobre ela. Então, ela não pode ser manipulada. Eu estou adquirindo aqueles dados para estudar em cima daqueles dados. Se eu manipular, já não é algo verdadeiro, não é algo autêntico. E a pesquisa fala no seu conceito inicial de critérios para a formulação que tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, correto? Em um projeto de TCC, aqui na parte de baixo do slide, fala o quê? A pesquisa de campo é uma etapa fundamental do estudo científico, pois ela é responsável por extrair dados e informações diretamente à realidade do objeto de estudo. Então está focado naquilo que o aluno já escolheu como matemática. Também define objetivos e hipóteses de pesquisa, porque toda pesquisa tem que ter objetivos e tem que ter hipóteses, ou seja, alternativas que podem solucionar problemas, assim como define a melhor forma para coletar os dados necessários, como o uso de entrevistas ou questionários avaliativos que darão respostas para a situação ou problema abordado na pesquisa. Então, esses estudos vai propor de forma questionadora, de forma avaliativa, respostas. Ah, professor, mas eu não consegui responder tudo, mas alguma coisa você chegou próximo. Se você der continuidade, você vai conseguir ter um entendimento maior, onde pode ser sim a sua resposta que você está querendo. Entendeu? Em cima de uma problemática, em cima de algo que está acontecendo, que está em conflito dentro desse processo de pesquisa que você escolheu. Então, para isso serve esse início, esse desenvolver da pesquisa de campo, correto? A pesquisa de campo é muito rica em informações que são diretas da base, tá? A pesquisa de laboratório, né? Descreve e analisa o que será ou ocorrerá em situações controladas, utilizando um instrumento específico, tá? E preciso. Correto? Então a pesquisa de campo, ela é mais, a pesquisa de laboratório, ela é uma pesquisa de campo, mas é mais específico. Resumindo, nesse tipo de pesquisa, tende a propiciar ao pesquisador a ideia de refazer uma situação de um acontecimento fenomenal que deve ser estudado. Então, é uma pesquisa específica naquilo que está acontecendo. Vamos dar um exemplo, claro que não mexe com o trabalho de TCC, as pessoas podem até escrever alguma coisa sobre o assunto, mas vou dar um exemplo para vocês.
o trabalho investigativo criminal, ele faz muito disso, de pesquisa de laboratório, onde os policiais, as pessoas que estão aptas a fazer aquele trabalho, vão lá, buscam as informações primárias, correto? Do que aconteceu ali naquele exato momento, né? naquele local ali, e traz esses dados para transformar em informações que sejam relevantes para solucionar um caso, para criando alternativas que solucionam o problema. Isso eu estou dando um exemplo de fora do nosso estudo, mas é bem verdade que a gente usa desses conceitos para desenvolver as técnicas, né, de pesquisa, e a técnica de laboratório é uma delas. Tipos de pesquisa, né, de laboratório: observação, entrevista e questionário. Então, na parte do mesmo princípio da pesquisa de campo, só que ela é um pouco mais específica àquele fato que está acontecendo. Aí a gente, certo? Para finalizar a nossa aula, e a questão que eu deixo para vocês, né, dando continuidade na proposta de formação da ideia do projeto de TCC, conforme o que foi estudado, relate de forma simples e objetiva o que vocês entenderam sobre pesquisa de campo. Então eu quero um relato aí bem simples, com qualidade, como o professor sempre pede, falando aí da pesquisa de campo, que está dentro desse processo das técnicas de pesquisa, parte 1, certo? Deixo aqui o meu muito obrigado para vocês, correto? Lembrando que a gente comentou dessa parte das técnicas de pesquisa, parte 1, semana que vem, como está aqui nos slides, a gente vai falar da parte 2, então vamos retomar ainda mais o conceito de pesquisa, entrando dentro desse conhecimento mais ainda, relembrar essa parte da pesquisa de laboratório, pesquisa de campo, né, direta, e aí partimos para a pesquisa documental indireta, aonde vamos falar de pesquisa de documento, bibliográfica, pesquisa de fichamento em obras, certo? E cada semana a gente vai finalizando os conteúdos necessários para vocês, alunos, ou melhor dizendo, alunas, desenvolverem o trabalho ou pré-projeto de pesquisa, que é o trabalho de vocês de conclusão de curso, correto? Então a gente já está indo para a quarta semana, né? No total a gente vai fazer aí praticamente 7 semanas dessa retomada desses estudos, então tem mais coisas ainda para a gente ver, para aí sim dar data para vocês e vocês no futuro entregar o TCC e aí, né, desenvolver e fechar com chave de ouro o curso que vocês fizeram aí com muito esforço, né, e tenho certeza que vão virar excelentes, já são excelentes profissionais, certo? Né? Deixo aqui a reflexão da semana para vocês, né? O entender e o aprender são palavras que se somam para formar o sentido do conhecimento, a vida do ser humano, entendeu? Então, entenda, né, para aprender. E com isso a gente busca mais a compreensão desse conhecimento para o cotidiano da nossa vida. Um abraço do professor Adriano e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!